queria meditar um pouquinho com vocês hoje sobre o chamado do Pedro. Eu gosto muito do Pedro, do apóstolo, porque eu acho que ele nos ensina muito a partir daquilo que ele foi. Não só pelas coisas que ele acertou, que ele fez corretamente, mas também pelos seus equívocos. Eu me interesso por história de equívocos, porque a gente aprende bastante com histórias de equívocos também. E o Pedro parece que ensina bastante para a gente nesse sentido, é por isso que eu queria meditar um pouquinho com vocês hoje a respeito do chamado do Pedro. E diferente do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas dá alguns outros detalhes a respeito desse chamado. E é por isso que eu escolhi esse Evangelho, então, para pensar um pouquinho como é que o Pedro foi chamado, mas especialmente, irmãos, como é que essa história se comunica com a nossa história. De que forma a trajetória do Pedro, de que forma as cenas que estão aqui nesse texto que nós vamos ver, de alguma forma nos ensinam a olhar para a vida do Pedro e não só encontrar aqui uma informação, mas principalmente uma identificação. Como é que eu posso me identificar com Pedro a partir aqui de duas cenas tão distintas? Porque nós vamos ver que primeiro ele, em uma única frase, e essa única frase revela toda a sua mazela, e em seguida uma única frase revela todo esse processo novo, de vida nova, que nós cantamos agora há pouco, revela esse processo também na vida dele. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu quero ler a partir do versículo 1 com os irmãos, até o versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra eu vou lançar as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e as redes começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. No versículo 11 eu não separei aqui, mas você vai ver também que eles deixaram tudo depois disso e seguiram Jesus. Essa frase é bem interessante também. Mas eu queria, antes de falar, depois eu faço isso mais para frente no versículo 11, chamar a sua atenção primeiro para a frase do Pedro que está no versículo 5. Nós vamos pensar, porque como eu disse, existem 2 momentos distintos aqui da história do Pedro. O primeiro momento revela quem ele era até então, e isso está descrito no versículo 5. Eu queria chamar a sua atenção porque, no primeiro olhar, parece que essa frase é positiva. Parece que o Pedro, de alguma forma, está revelando algo de positivo, porque ele diz assim: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre sua palavra, sobre tua palavra, eu lançarei as redes. E, como eu disse, um olhar rápido para esse texto pode nos dar a impressão de que aqui nós estamos diante de algo que o Pedro está dizendo que é positivo, mas se você tivesse a oportunidade, é o que a gente vai tentar fazer aqui um pouco hoje, de se debruçar mais, nós perceberíamos o quanto essa frase está carregada daquilo que é de maior dificuldade para o Pedro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no primeiro momento. Ao se referir a Jesus nesses termos, é lógico que aqui a caminhada com Jesus para Pedro estava apenas começando,
Possivelmente eles já tinham se encontrado, se você olhar alguns capítulos atrás, Jesus já tinha curado a sogra do Pedro, possivelmente eles já tinham algum tipo de relação, ele já tinha talvez uma boa impressão sobre Jesus, porque ele chama Jesus de mestre, mas me parece que ele ainda não o conhecia de fato. E é essa história que parece que vai ser então um divisor de águas na vida de Pedro. Mas essa frase revela ainda no coração de Pedro algumas características um tanto quanto questionáveis. E como eu disse anteriormente, a minha expectativa nessa noite é que, além de descobrir um pouco dessas características questionáveis de Pedro, a gente tente se identificar com ele para ver se faz sentido também para a nossa vida. E a primeira coisa que eu percebo nessa frase é que o Pedro era um homem carregado de certezas. Me parece que diante dessa situação e diante dessa cena, nós estamos diante de um homem que estava acostumado a ter sobre as suas mãos o controle da sua própria vida, o controle da sua própria atividade, que era a pesca, o controle sobre tudo que passava diante de si. E aí me parece então que ele não consegue ver corretamente, por mais que depois tem uma frase que parece que ele diz, não, mas eu vou obedecer, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas a primeira impressão que dá é que ele não consegue ver corretamente, exatamente porque ele está carregado de certezas, carregado já de uma expectativa um tanto quanto questionável. A sua certeza também em relação à vida, em relação às coisas, o impede ou estava impedindo até então de conhecer Jesus de fato. As suas certezas, as certezas que ele carregava no coração a respeito do que ele fazia, de quem ele era, possivelmente também estavam impedindo de conhecer, de ouvir melhor o chamado de Jesus, de seguir Jesus. E é por isso então que ele precisa passar por essa experiência. E é interessante pensar na história de Pedro e como é que ele reage a esse pedido de Jesus. Jesus pede apenas para que ele lance as redes, porque, eu reafirmo, parece que a gente se identifica um pouco com Pedro nesse sentido, porque se tem uma coisa que a gente gosta, e que nos faz bem, e que nos traz uma pseudo-segurança, é a ideia de controle. Se você quiser, na verdade, colocar uma pessoa sob pressão, comece a olhar para a vida dela, comece a perceber a vida dela a partir da possibilidade dela não ter controle nenhum sobre nada. E aí, me parece que conforme nós vamos andando com o Senhor, nós vamos caminhando com Ele, uma coisa que vai acontecendo sutilmente na nossa vida é que nós vamos nos tornando pessoas carregadas de certezas sobre várias coisas. E a certeza muitas vezes nos impede de ir além daquilo que parece óbvio. A certeza às vezes nos impede de nos aprofundar no conhecimento de Deus, porque nós acabamos vindo para a igreja às vezes, conhecemos algumas coisas sobre Deus, e isso vai carregando o nosso coração de uma convicção, às vezes, que é um tanto quanto vazia, porque não nos permite seguir em frente. E nós não chamamos isso de relativismo, ou seja, eu não tenho certeza porque eu posso relativizar. Não, eu não tenho certeza porque o conhecimento de Deus, eu não cheguei ainda onde eu gostaria em relação ao conhecimento de Deus. Mas quando eu assumo uma certeza sobre Deus, é como se eu estivesse de alguma forma colocando Deus numa caixinha e dizendo assim, olha, Deus é assim, Ele funciona assim, e Ele não vai além disso. E isso acaba nos impedindo de vê-lo, isso acaba nos impedindo de conhecê-lo, e parece que essa era a condição do Pedro. Então uma coisa que me vem à mente em relação a essa frase, que ele diz da forma como a frase está aqui, é que o Pedro estava cheio de certezas e por isso ele precisava passar por essa experiência. E aqui vai uma primeira palavra de alerta para nós nessa noite, porque é uma palavra de alerta para mim, obviamente, também. Cuidado com as suas certezas sobre Deus, porque são as nossas certezas, às vezes, que nos impedem de continuar conhecendo, de prosseguir em conhecê-lo. Mas, além de certezas, me parece que também aqui aflora, de certa forma, um lado orgulhoso do Pedro. É como se ele tivesse, de alguma forma, dizendo assim, mestre, eu sei o que eu estou fazendo. Eu trabalho com isso há muito tempo, e se o Senhor é quem o Senhor diz que é, o Senhor entende de carpintaria, não de pesca. Então me parece que aqui essa frase também carrega de alguma forma um certo deboche, porque na verdade é fruto de um coração um tanto quanto orgulhoso. É como se ele estivesse dizendo, mestre, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei melhor que você, eu fiz isso desse jeito a vida inteira. Então parece que Pedro se assusta um pouco com o pedido de Jesus, porque Jesus de alguma forma o está contrariando. E é interessante, irmãos, porque a impressão que eu tenho é que ele está contrariando Pedro,
exatamente naquilo que Pedro, na imagem que Pedro tinha de si mesmo, daquilo que ele era melhor. Como é que esse rapaz entra aqui no meu barco e começa a me dizer o que eu tenho que fazer, exatamente naquilo que eu sou bom? Como é que ele pode questionar o que eu estou fazendo nesse lugar, para mim, que é o meu lugar sagrado? Como é que ele pode querer agora dar as ordens a respeito do que eu devo fazer, se esse para mim é um lugar seguro? Então a impressão que eu tenho também é que Pedro está um pouco incomodado aqui, porque ele está sendo contrariado. A frase, como eu disse, essa frase do versículo 5, parece revelar isso de alguma forma também. Isso me faz pensar sobre a nossa vida com Deus também, com Jesus, a nossa caminhada. Porque se tem uma coisa que parece que nós não estamos muito prontos, isso independe da quantidade de tempo que a gente tem de vida cristã, é de vez em quando a gente ser contrariado. Parece que a gente caminha bem com Deus, a gente caminha bem com o Evangelho, a gente caminha bem até que a gente não seja contrariado. Mas quando de alguma forma o Evangelho nos coloca contra a parede, e ele tem isso por função, de vez em quando nos colocar contra a parede em relação às coisas da vida, isso de alguma forma nos traz um certo peso, um certo constrangimento. Nós não lidamos bem com aquilo que nos contraria. Porque nós estamos como Pedro, a gente está dizendo: Senhor, eu sei melhor da minha vida que o Senhor. É lógico que ninguém admite isso na fala, no discurso, mas se a gente parar para sondar bem o nosso coração, pode ser que isso seja verdade. Talvez a gente esteja dizendo a mesma coisa para Jesus em outras áreas da vida, em outras circunstâncias, em outros momentos. Jesus às vezes está talvez nos colocando contra a parede, porque, como eu disse, o Evangelho tem mesmo essa função, e a gente no fundo está dizendo assim: eu sei o que é melhor para mim. Porque de alguma forma eu tenho controle sobre a minha vida, eu fiz isso na minha vida a vida inteira, do meu jeito, e a minha forma, e o meu jeito de pensar. Mas a gente cantou hoje aqui, inclusive, uma bela canção, belas vozes também. O trio de vozes estava impecável. Aí o André, Joyce, Denise, obrigado por nos servirem com esse ministério que nos edifica tanto, né? Mas a gente está de alguma forma, nós cantamos isso hoje, sobre uma nova vida. O Evangelho está sempre nos propondo essa nova vida. Mas a gente tem dificuldade porque essa proposta de uma nova vida nos contraria. E eu acho que às vezes, eu não sei se você tem essa impressão, mas nós somos às vezes meio mimados, né? Nós somos meio melindrosos, e às vezes o Evangelho nos pega, nos aperta, mas quando nós somos contrariados, nós reagimos de uma forma um tanto quanto esquisita. Então o nosso drama, gente, é rever o jeito de fazer as coisas. Porque a gente fez assim a vida inteira. E aí eu queria contextualizar aqui para as nossas práticas, às vezes, em relação à igreja. Às vezes o Evangelho está nos mostrando o jeito certo de fazer as coisas, de rever os nossos caminhos, mas a gente fez daquele jeito a vida inteira e a gente não consegue se permitir olhar para alguns valores que nós estamos aprendendo. E aí eu ligo uma ideia a outra. Primeiro, porque nós estamos cheios de certeza. E segundo, porque nós às vezes estamos com o coração já endurecido, orgulhosos, porque nós achamos que somos melhores a respeito da nossa vida do que o próprio Jesus. E eu queria que a gente parasse para pensar um pouco se isso não é verdade. Mas uma outra coisa que está clara aqui nessa frase também, é que o olhar de Pedro, é um olhar extremamente circunstancial. O Pedro aprendeu a olhar para a vida a partir das circunstâncias que lhe são postas. Mas, irmãos, tem uma coisa que a fé faz conosco, é nos tirar desse lugar de um olhar comum, preso apenas àquilo que é circunstancial. Isso fica claro quando ele diz o seguinte: olha, a gente já tentou, a gente fez isso a noite inteira, a gente tentou pescar a noite inteira, a gente tentou fazer, a gente já lançou a rede várias vezes, a gente, como é que ele disse aqui, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não pegamos nada. Então o olhar do Pedro diante da ordem de Jesus é um olhar extremamente circunstancial, porque ele ainda não tinha aprendido que a partir daquele momento da sua vida, ele precisava aprender a andar por fé. E nós temos dificuldade de andar por fé, e uma coisa vai se ligando a outra nesse texto. Primeiro, porque nós temos dificuldade de andar por fé, porque nós gostamos do controle. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não dá para andar por fé aquele que insiste em tentar segurar o controle da sua vida na sua própria mão. Nós precisamos fazer uma opção.
que a fé, exatamente, não estou dizendo que a fé é um salto no escuro, eu não gosto muito dessa expressão, mas a fé invariavelmente vai nos levar a lugares, a circunstâncias da vida onde nós vamos precisar aprender a olhar para muito além das circunstâncias. Não é necessariamente aquilo que eu estou vendo que vai ser o peso para mim tomar a decisão que eu preciso tomar. Eu vou precisar caminhar por fé em alguns momentos. E quase sempre as circunstâncias vão dizer para você, não dá, não é possível. O passado comprova que não é possível. E é isso que o Pedro está dizendo aqui. O Pedro está tentando provar para Jesus que o passado é mais importante ou tem mais peso do que a própria palavra, do que a própria ordem de Jesus. E a gente pode falar, esse Pedro, hein? Mas que cabeça dura. Não, a história do Pedro é a nossa história. Nós estamos presos também, às vezes, ao passado. Nós estamos presos a circunstâncias de coisas que não deram certo. Nós estamos presos a várias situações que são negativas, que se colocam dessa forma diante de nós, mas a gente às vezes continua caminhando, mas a gente já perdeu faz tempo esse olhar de fé diante das circunstâncias, então a gente não consegue caminhar, a gente não consegue avançar, porque nós estamos presos. E a minha oração pela minha vida e pela sua vida nessa noite é que a gente aprenda a olhar para o passado com um olhar pedagógico, claro, de coisas que nós aprendemos o tempo inteiro, mas que o nosso passado, que as circunstâncias do nosso passado não sejam para nós ponto decisivo quando a gente precisa tomar uma decisão baseados naquilo que nós estamos ouvindo do Senhor. E o Senhor está falando com você. Eu tenho certeza que na sua jornada Ele está te mostrando alguns caminhos, Ele tem te dado algumas ordens, tem mostrado para você alguns passos que você tem que dar e talvez você não esteja conseguindo, porque o seu coração ainda está preso a alguma circunstância do passado. O teu coração está dizendo, não vai dar certo, não é possível, eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu sou especialista, eu tenho controle, eu sei pescar, eu fiz a noite inteira, eu já tentei de todas as formas e não deu certo e vai continuar não dando certo. Então tem uma coisa nessa frase que chama a atenção também, que o olhar do Pedro é um olhar extremamente circunstancial. E repito, quantas vezes o Deus da nossa vida tem sido as circunstâncias que nós estamos enfrentando. Quando eu me refiro às circunstâncias, usando esse sinônimo, falando de Deus, é porque nós nos dobramos diante das nossas circunstâncias. E muitas vezes são elas que determinam se nós vamos caminhar ou se não vamos caminhar, se vamos continuar ou se não vamos continuar. Que nós às vezes estamos presos a elas. Mas tem ainda, em quarto lugar, uma outra coisa muito interessante nessa frase. Porque olhar para essa frase no primeiro momento, parece que o Pedro fez tudo certo, porque ele disse assim, por mais que ele tenha dito assim, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, aí vem o mas na sequência, e a impressão que a gente tem quando está lendo esse texto é que o Pedro está fazendo a coisa certa. Porque ele diz assim, mas sob a tua ordem, eu vou lançar a rede. A partir daquilo que você está dizendo, tá bom, eu vou fazer, eu vou fazer o que você está pedindo, e assim por diante. Mas aí que está, quando a gente olha para esse texto, na verdade, a gente percebe que ele está, na verdade, aqui usando o discurso do politicamente correto, mas extremamente vazio de sentido. Ele não acreditava nisso que ele estava dizendo agora. Ele não tinha a menor relação com isso que ele estava dizendo. Por isso que essa frase aqui é um pouco perigosa. Ele faz e obedece, mas sem saber o que está fazendo. Ele, na verdade, cumpre uma obrigação, mas ele não tem expectativa nenhuma em relação a essa obrigação. Ele fala, tá bom, já que você está pedindo mesmo, mais ou menos aquilo que a gente faz, ou fazia. Eu, no meu caso, fazia, né? Quando a gente é aquele filho adolescente um pouco rebelde, né? Faz porque tem que fazer, porque a mãe está mandando, tá bom, já que você está mandando fazer, eu vou fazer. Mas, irmãos, não havia aqui no coração dele nenhuma expectativa em relação a essa ordem que ele estava hipoteticamente obedecendo. Ou seja, ele faz mas sem saber por que está fazendo, obedece sem saber por que está obedecendo, cumpre uma obrigação, mas não tem expectativa porque não conhece. Ele ainda não tinha passado por essa experiência de vida que ele vai passar aqui, vai ser lá no versículo 8. E aí a gente precisa repensar, às vezes, irmãos, a nossa relação com Deus também a partir disso, e isso é muito sério, porque às vezes a impressão que eu tenho, quando olho de novo para a minha própria vida, é que a gente, às vezes os anos vão passando, a gente vem vindo para a igreja, a gente vai, talvez, aí andando com Deus do nosso jeito, mas a gente começa a fazer muita coisa sem saber o que está fazendo. E a gente perde a noção das coisas. A gente vem para a igreja no domingo, mas a gente já perdeu a expectativa.
A gente vem para cá e acha que com isso está obedecendo, mas no fundo a gente nem sabe mais por que nós estamos vindo aqui. Nós contribuímos, mas perdemos já a expectativa do que por que contribuímos. Nós participamos das atividades da igreja, mas com o tempo isso foi tirando de nós algo que é essencial, que se chama expectativa. E é isso que o Pedro não tinha, porque a obrigação, guarde isso, a obrigação mata a expectativa. Isso tem uma coisa que deveria mover o nosso coração, a nossa caminhada com Deus, a nossa jornada com Ele, é que o nosso coração estivesse sempre em expectativa, porque Ele está fazendo, Ele está agindo. Ele começou uma obra na sua vida, na minha vida, e Ele vai cumprir, Ele está agindo, vai continuar agindo independente de nós, graças a Deus, graças a Ele por isso. Mas tem algo que pode acontecer, que pode nos matar por dentro, como cristãos, é quando nós perdemos a expectativa a respeito daquilo que de fato Ele pode fazer. Mas que bom que a história não termina aqui. Que bom que nesse mesmo texto, Lucas mostra algo que acontece na sequência e é fantástico. Eu queria ir com você agora lá para o versículo 8. E aqui tem a segunda cena. A segunda cena é essencial do texto, que é depois da pesca. Versículo 8, preste bastante atenção no texto. Então, no versículo 7, o Pedro vê o resultado da pesca, e aí o texto começa no versículo 8 dizendo: vendo isto, Simão Pedro. E a primeira coisa que acontece aí, o que é? Quem pode me ajudar? Versículo 8. Primeira coisa, prostrou-se. Ele não tinha passado por isso ainda. Ele ainda não sabia o que era isso. Ele não tinha tido ainda essa experiência. E aqui vai ser interessante também que no versículo 8, eu já quero adiantar uma parte com vocês, ele não chama mais Jesus de mestre. Ele chama Jesus do quê? Olha aí para a sua Bíblia. É bom a gente olhar para isso. Ele já não olha Jesus mais como mestre. O que acontece aqui é fantástico, irmãos, extraordinário. Pedro recebe do alto a revelação de que Jesus é Deus, de que Jesus é Senhor, não apenas mestre, não apenas aquele que ensina, mas aquele que é Deus absoluto. E diante dessa convicção, diante dessa revelação, a primeira atitude dele é extraordinária, porque nós estamos diante de alguém extremamente reticente, orgulhoso, duro, achando que sabe tudo, alguém cheio de certezas no coração, alguém que perdeu as expectativas, alguém orgulhoso, alguém que quer fazer as coisas sempre do seu jeito. E aí, de repente, esse homem, carregado de tudo isso, diante da revelação de que Jesus não é apenas mestre, mas é também Senhor, ele dobra os joelhos. Ele não passa a olhar mais para Jesus, ou ele não passa mais a olhar para as circunstâncias, ele não passa mais a olhar para as dificuldades, mas ele passa a olhar para Jesus do único lugar que nós deveríamos olhar para ele, que é através da adoração. Diante de uma circunstância negativa, de alguém que está acostumado a olhar só para as circunstâncias, agora o Pedro se torna, ou aqui representa a ideia de que ele passa a ser um adorador. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, se tem um lugar que nós precisamos aprender a olhar para circunstâncias adversas, esse lugar é a adoração. Não tem jeito de olhar corretamente para Jesus, a não ser que seja com os nossos joelhos dobrados. Não tem jeito de estabelecer relação com Ele. O princípio fundamental da relação com Ele é que os nossos joelhos estejam dobrados. Porque enquanto os nossos joelhos não estiverem dobrados, nós não estamos preparados para vê-lo. Enquanto os nossos joelhos não estiverem dobrados, nós não estamos prontos para atender o chamado, que vai acontecer logo aqui na sequência do texto. Enquanto os nossos joelhos não estiverem dobrados, nós não estamos prontos para segui-lo. Então nós precisamos, esse texto é seríssimo, nós precisamos pedir para que o Espírito de Deus de alguma forma traga luz ao nosso coração, porque a gente corre o sério risco de ficar aqui na igreja anos e anos e anos, mas sem encontrar o verdadeiro sentido que significa segui-lo, porque nós ainda estamos presos e com dificuldade de dobrarmos os nossos joelhos. E a primeira coisa que acontece com Pedro é que ele reconhece que Jesus é Deus. E esse novo olhar obriga a uma nova posição. Essa nova ideia de quem é Jesus obriga a uma nova posição, e essa posição é a posição do adorador. Ele passa a olhar para Jesus, ele se coloca na posição de um adorador, e ele então se prostra.
Adoração é o jeito certo de olhar para as circunstâncias negativas. Adoração é o jeito certo de olhar para as circunstâncias negativas. Nós somos desafiados, às vezes, em meio a as dificuldades da vida, as circunstâncias adversas, a nos portarmos como adoradores. Eu me lembro, estou lembrando dela aqui, da nossa saudosa irmã Dona Valdice, porque logo depois da minha conversão, no ano de 1990, aqui nessa igreja, menino de tudo, ela me deu um livro, e o título do livro era O Louvor que Liberta. Esse livro ainda existe. Eu sempre conto essa história para alguns irmãos, porque foi, acho que, o meu primeiro livro cristão que eu li, eu ganhei dela, e aqui do púlpito onde estou, agora uma saudade enorme dela bate aqui no meu coração. E aí ela me deu esse livro, e esse livro me ensinou desde cedo que se tem uma maneira correta de lidar com circunstâncias adversas adorando. Não adianta, você pode brigar com Deus, o salmista fazia isso, eu sei que às vezes é isso mesmo. A gente pode se revoltar, a gente pode ter uma crise de fé, a gente pode olhar para as circunstâncias como o Pedro estava olhando. Faz parte, nós somos humanos, acontece. Eu não estou questionando isso. Mas o que eu estou dizendo, que para mim está claro aqui no texto, que a posição correta diante de uma circunstância negativa é a adoração. E nós precisamos aprender a nos prostrar, porque nós estamos diante daquele que é Deus. Mas existem outras coisas curiosas aqui no texto. Qual é a frase seguinte aí, depois que ele se prostrou? É que ele disse para Jesus: Senhor amado, eu te amo. Foi isso que ele disse? Retira-te de mim. Retira-te de mim. Esse homem entrou num estado tão grande de quebrantamento diante da presença de Deus, que a presença de Deus, de alguma forma, para ele, o constrangia a tal ponto de ele se sentir tão indigno diante da revelação que ele estava acabando de ter, que não restou para ele outra coisa, outro sentimento, do que dizer: Senhor, sai de perto de mim. Eu não dou conta de estar diante do Senhor, sendo o Senhor quem o Senhor é. Ele diz uma frase muito interessante. Essa frase: afasta-te de mim. Porque, na verdade, ele talvez até então tivesse acostumado com a ideia de bater no peito, como era muito comum lá para um judeu religioso da época, e bater no peito e de alguma forma tentar se impor sobre os outros com a ideia de que esse Deus é um Deus que está perto. Mas quando ele tem a revelação, a primeira atitude dele, depois da adoração de prostrar os joelhos, é perceber a sua própria indignidade e dizer: Senhor, fica longe de mim, porque eu não tenho nada para oferecer. Isso foi encantando mais Jesus ainda, porque eu acho que essa é uma posição que a gente precisa também aprender a adotar. Adorar, mas o tempo inteiro, todos os dias. Irmãos, não tem um dia, agora eu posso falar um pouquinho também de uma experiência pessoal, não tem um dia na minha vida que eu não preciso olhar para Deus e dizer: Senhor, de alguma forma, afasta-se de mim porque eu sou indigno. Porque essa é a maneira correta de se relacionar com Ele. É isso que de fato nos aproxima, quando a gente tem de fato essa sensação de que nós somos indignos. Então, a partir disso, a partir de então, é o que ele vai falar lá na frente. Eu não quero adiantar aqui a história. Ele vai dizer assim, de uma forma tão doce, tão carinhosa, ele vai dizer assim: não temas. Não temas. Porque nós somos tomados pelo medo. E é engraçado também que o Pedro, ele está usando uma mesma frase aqui na língua original do texto, que era muito comum se usar em relação aos leprosos, aqueles que, por terem medo de contaminar os outros, ou por as pessoas terem medo dessas pessoas as contaminarem, eles dizem: afasta-se, fica longe, porque se você ficar perto eu vou te contaminar, eu não tenho nada para oferecer, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E essa frase aqui é extremamente importante para a nossa própria caminhada de fé, porque é alguém que encontrou de fato não só a revelação de quem é Deus, mas também teve a revelação correta de quem era Ele mesmo. Ele sai de um estado talvez de convencimento, talvez sai de um estado de alguma forma superioridade em relação a Deus e às pessoas. Ele diz assim: olha, eu não tenho nada para oferecer, afasta-se, porque caso contrário eu vou te contaminar, eu não posso ver a tua glória. Talvez ele esteja com outros homens que na Bíblia, lembra que o profeta Isaías, que outros que diante da glória de Deus não tinham uma outra coisa a dizer senão: eu sou indigno. Mas não para por aí também. Ele diz assim que além de ser indigno e pedir para que o Senhor se afaste, ele reconhece também que ele é pecador. Afasta-te de mim, como é que diz o texto? Alguém pode ler para mim?
Afasta-te de mim, por quê? Porque eu sou um bom pecador. Porque eu sou um pecador. Ele reconhece o seu pecado. O que está acontecendo aqui com Pedro é um senso de realidade. Ele permite agora ser visto por Deus de fato como Ele é. Para nós, nos nossos dias, talvez seja mais fácil dizer isso, assumir que nós somos pecadores. A doutrina cristã nos acostumou, a gente aprendeu desde cedo a reconhecer os nossos pecados, a entender que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas nesses dias, nesse contexto, sendo Pedro quem era, tendo a formação religiosa que ele tinha, ele está aqui, de alguma forma, adotando uma postura que era extremamente incomum. Ele estava reconhecendo quem ele era. Ele estava se permitindo ser visto por Deus como de fato ele é. E aí ele quer ir longe, ele quer sair de perto de Deus. Ele quer ir para longe de Deus, mas quando ele quer ir para longe de Deus, então Deus se aproxima. Eu acho que isso que é bonito. A reação de Jesus, eu quero já seguir lá para a reação de Jesus. A reação de Jesus está lá na frente. Você pode acompanhar comigo aí também, um pouquinho mais. No versículo 10, depois o texto diz no versículo 9 que eles estavam admirados com tudo que tinha acontecido, não só o Pedro, como também outros. E aí, diante daquela cena de alguém que está prostrado, mas ao mesmo tempo nesse paradoxo, pedindo para que o Senhor se afaste dele, reconhecendo que é pecador, todo esse processo acontecendo na vida dele, Jesus diz para ele: não temas. E essa palavra aparece na Bíblia quantas vezes, pastor Nelson? O senhor falou outro dia? Não temas? 365. O pastor Nelson citou aqui há poucos dias, um tempo atrás, 365 vezes. Essa palavra aparece na Bíblia. E muitos fazem essa relação com os dias do ano, né? Onde essa palavra aparece aqui nos textos bíblicos, e é a resposta de Jesus. Jesus não deu de dedo, Jesus não disse para ele: está vendo? Está vendo como é? Não houve aqui uma exortação, talvez nós fizéssemos, mas a palavra de Jesus para ele é: não temas. Diante desse processo, que eu acho também muito interessante, é a sequência, porque ele diz assim: olha, não temas, porque de agora em diante você está pronto para a missão. Porque você saiu daquele estado de convencimento, de orgulho, de fazer as coisas do seu jeito, de olhar para a vida da sua forma, da forma como você queria, de ter o controle nas mãos. Você sai daquele estado de fazer as coisas sem muita expectativa. Você passa por essa experiência e agora você está pronto para a missão. E agora você pode ser um pescador de homens. Eu queria mais uma vez chamar a nossa atenção, já estou caminhando aqui para o final. Sem essa experiência da adoração, sem a experiência do quebrantamento, me parece que nós não estaríamos prontos então para cumprir a missão. Então, se nós quisermos ser participantes daquilo que Deus está fazendo, e Deus está agindo no mundo, nós cremos que é um Deus que está em missão, nós precisamos urgentemente passar pela experiência de Pedro. Nós precisamos rever os nossos caminhos, nós precisamos rever a nossa relação com Ele, rever se de fato nós estamos nessa mesma posição que Ele está, porque a partir de então nós estamos prontos para a missão. Mas me parece também que aqui existe uma condição. E não tem como uma coisa ser possível sem a outra. Jesus não podia chamá-lo antes de que ele passasse por essa experiência. E uma das perguntas que deve ficar para nós nessa noite, a primeira delas é se você está animado e disposto a participar da missão de Deus. E se a resposta é sim, a pergunta seguinte é se você então está pronto e disposto a passar pela experiência do Pedro, que é de passar a ser alguém cheio de certezas para um adorador. Ou passar da condição daquele que é orgulhoso para aquele que se dobra diante do Senhor e reconhece a sua condição. Mas a outra condição, eu termino por aqui também para a gente orar, e a gente vê isso lá no versículo 11, é que depois de toda essa experiência, depois de todo esse reconhecimento, o versículo 11 termina: e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Se tem uma coisa que nos identifica, ou que nos deveria nos identificar como povo de Deus, é o fato de nós sermos seus seguidores. Vem aí uma série de mensagens, não só de mensagens, mas daquilo que a gente quer desafiar a igreja como equipe pastoral para os próximos anos, é que essa igreja descubra a sua identidade de uma igreja de discípulos. Irmãos, não tem como seguir sem deixar alguma coisa.
Não tem como segui-lo sem abrir mão daquilo que é muito forte às vezes para nós. Não tem como segui-lo se a gente ainda estiver preso a essa falta de expectativa. Não tem como segui-lo se a gente não estiver pronto a se prostrar. Não tem como segui-lo se a gente ainda não estiver pronto a se quebrar diante da sua presença, entendendo que esse é o nosso único lugar. Entendendo que esse é o lugar que forja a nossa identidade. Não tem como seguir. A Bíblia é clara, é claro que eu não quero trazer nenhum peso para o meu coração nem para o seu nessa noite, mas a Bíblia é clara ao dizer que entre o povo de Deus existe ainda um grupo que se identifica mais com joio do que com trigo, porque parece que nós estamos com Jesus dentro do barco, dividindo o mesmo barco que Ele, mas ainda não estamos prontos a deixar tudo e seguir de fato. Dividimos o mesmo barco que Ele, dizemos para Ele, na linguagem dos adolescentes, estamos juntos. Não sou adolescente que fala isso, né? O pessoal mais velho pegou bem essa gíria, estamos juntos. Estamos juntos com Ele no mesmo barco, mas não estamos prontos a assumir a postura de adoradores. Estamos juntos no mesmo barco, mas ainda não conseguimos reconhecer a nossa condição de pecadores, porque estamos presos nas nossas certezas sobre Ele, nos nossos absolutos infundados sobre Ele, a respeito dele, e isso nos impede de caminhar e nos impede de fazer isso que Ele está dizendo aqui. Ou isso que eles fizeram aqui no versículo 11. Depois da doce voz de Jesus dizendo, não temos. Eles então deixaram tudo e o seguiram. E fizeram no seguimento a Ele, a sua própria vida. Parece que às vezes a nossa vida está toda fragmentada. E nós não conseguimos entender aquilo que o pastor Nelson diz aqui na hora dos dízimos. Que a nossa vida toda é dele. A nossa vida inteira é para Ele. Tudo que nós fazemos é dele. Os nossos recursos em relação ao reino de Deus não são apenas 10%, mas é tudo dele, é tudo para Ele. Porque segui-lo passou a ser para nós o nosso estilo de vida. Mas não adianta a gente forçar. Se a gente não tiver a revelação de que Ele é Senhor, se a gente não passar pela experiência da adoração, do quebrantamento, a gente vai ficar forçando, fica com Ele dentro do barco, mas não consegue tomar essa decisão de vida, de segui-lo até as últimas consequências. Que Deus nos ajude a repensar nossa vida. Que Deus nos ajude a orar sinceramente hoje, mas talvez durante essa semana toda, pedindo para que o Espírito de Deus sonde os nossos corações. E eu oro, a oração que eu faço por vocês é a oração que eu faço por mim. Senhor, me livra, Senhor, das minhas certezas. Me livra, Senhor, me livra. Eu não quero ser uma pessoa cheia de certezas, a ponto dessas certezas me impedirem de caminhar. Me livra, Senhor, às vezes do meu orgulho. Me livra, Senhor, às vezes do discurso politicamente correto, mas vazio de sentido. Me livra, Senhor, desse olhar circunstancial que impede de vê-lo. E assim, se eu não conseguir ver, eu não posso adorar. Se eu não conseguir adorar, eu não me quebranto. Se eu me quebrantar, eu não vou conseguir seguir. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude diante do desafio da sua palavra para nós nessa noite. Amém?